Pessoal, Claudete é uma pessoa... Você começou? Não, espera um pouco. Deixa ele elogiar fora do ar. Não elogia muito não, que estraga a palestra. Então deixa, tudo bem. Claudete é uma pessoa maravilhosa, ela dirige uma casa espírita em Cubatão, muito antiga, que a mãezinha dela fundou, ela deu continuidade, passou por momentos difíceis, ela de vez em quando está pedindo socorro aí, os bandidos invadiram lá a casa dela, levaram até as cestas básicas, levaram tudo, deram um rapa na casa dela. Quantas vezes esse ano? 5 vezes. 5 vezes. Eu acho que você tem que mudar, sair de Cubatão e vir para Santos, viu? A escola Mas é lá. é terrível, mas ela é lutadora e vai em frente, continua e o mesmo trabalho que fazia antes, continua fazendo, né? Então ela sempre é solícita, toda vez que a gente convida, Rui, sendo terça-feira eu estou livre, toda terça-feira você pode me convidar se eu quiser. E a gente convida e ela vem com muita alegria. A Claudete conhece muito da doutrina. E a gente fica muito feliz de poder receber as luzes dela, o conhecimento que ela adquiriu nesses anos todos, né, da mediunidade dela, das inspirações que ela recebe e que pode e ajuda muita gente, tá? Então, que Deus te ilumine, Obrigada. que o nosso mentor, irmão José, que os benfeitores da casa te cerquem, te abracem, te inspirem, para que a gente saia aqui com o coração cheio de felicidade. Obrigada. Só um pouquinho. É para cumprimentar todo mundo? Não, agora já pode. Boa tarde, pessoal. Você pôs a filmagem? Pode pôr. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. A Fátima conhece a nossa casa, frequentou bastante tempo. E é uma alegria muito grande. Sejam sempre bem-vindos lá. É uma alegria muito grande vir aqui para falar da codificação, para falar de Kardec, de Jesus. E eu trago o abraço do Caminho da Luz para todos vocês. Todos vocês são convidados a um dia ir lá conhecer a nossa casa. Nós estamos trabalhando lá desde agosto de 2020. Nós reiniciamos os trabalhos muito preocupados e tudo, mas nós obedecemos todos os requisitos que estavam necessitando para que a gente pudesse reabrir. Cubatão é uma cidade que tem poucas casas espíritas, né? Nós só temos 3. Então nós resolvemos reabrir a casa em agosto de 2020. Graças a Deus o pessoal está todo saudável, muito obrigada. Podemos começar? Nós trouxemos hoje umas reflexões das leis morais. As leis morais, ela está ali na 3ª parte do Livro dos Espíritos. Nós vamos ver daqui a pouco a divisão que ele fez. Ele dividiu o Livro dos Espíritos em 4 partes. A primeira, Deus e as causas primárias. A segunda parte, o mundo dos espíritos. A terceira parte, as leis morais. E a 4ª parte, esperanças e consolações. E nós vamos verificar, para quem costuma estudar, que Kardec codificou. Ele pôs toda a doutrina espírita ali no Livro dos Espíritos. Então, a doutrina espírita está toda ali, mas ele codificou. Ele fez toda a condensação da doutrina espírita. Mas isso foi em 1857, mas em 1859, quando ele lançou a 2ª edição, foi que ele pôs as 4 partes. E ele então disse na Revista Espírita de 1860, que ele iria precisar de mais 10 anos para terminar tudo, que foi o tempo que ele ficou. Só um minutinho. Você trouxe um pendrive? Trouxe. É como eu te mandei o e-mail, eu esqueci. Não, tudo bem. É que configura, as pessoas gostam de gravar mais.
Olha, eu trouxe 10, porque se um não servir, serve outro. Ah, não, toma esse que é melhor, ó. Eu tenho 10 pendrives. Se não der aquele, vai esse. Porque figura a gente grava mais, né? Ah, eu gostei desse microfone que a gente pode andar por aí, né? Mas ele começa com a lei natural ou divina. O que é a lei natural ou divina? A lei natural, a lei divina, é a nossa conexão com o divino. É onde nós estamos estabelecendo diretamente com Deus um contato. Na prece de abertura agora, nós estabelecemos um contato com Deus. Nesse momento, quem realmente acompanhou, eu acredito que todos, nós fizemos a nossa conexão com o divino, que é a lei natural. Então, a lei natural e divina é essa conexão que a gente deveria tomar por hábito fazer sempre. Ter essa certeza de que Deus, na sua infinita misericórdia, zela por nós. Quando a gente se afasta das leis naturais, a gente vai se tornando mais infeliz quando a gente se afasta dessas leis. Quando a gente se aproxima dessas leis, a gente vai se tornando uma pessoa mais livre. A gente não fica na mão de ninguém. A gente confia que a gente é uma criação divina e a gente não vai ficar na mão de ninguém. Mas é necessário que a gente estabeleça essa conexão. As leis materiais, elas servem para nos fazer sobreviver aqui na matéria. A química, a física, as aquisições materiais, todas são importantes para que a gente possa viver aqui na Terra. Mas é necessário que a gente coloque a lei divina acima de tudo isso, porque as leis mutáveis, as leis materiais, elas se esvanecem com a morte. Quando a gente vai, fica tudo. O que a gente leva são as leis naturais, aquilo que a gente conquistou durante a vida, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente acreditou, em que a gente melhorou, o que a gente fez para tornar a vida melhor. Então, essas são as leis divinas, tá bom? Qual que mexe aqui? É esse aqui, né? Tá. Então, a lei divina é eterna e imutável, como a gente estava conversando, ela sofre mudanças com a lei do tempo, mas é a lei material. A lei divina, ela não muda. Toda cultura e cada sociedade institui uma moral, isto é, conjuntos de valores concernentes ao bem e ao mal, conduta correta ou incorreta, válidos para todos os seus membros. É uma opção. Nas leis materiais vai ser uma opção. Nas leis divinas, a gente tem que lutar sempre para se aproximar de Deus. Quando, lá no livro dos Espíritos está escrito, quando a gente dela se afasta, a gente vai se tornando mais infeliz. São 10 leis, vocês viram aqui, né? São 10 leis. Esse código aqui vai nos ajudar a ter uma conduta melhor. Aí começa a lei da liberdade. Na lei da liberdade, a gente é uma faca de dois gumes, porque a gente tem liberdade. A nossa liberdade é uma coisa constante, ela é consistente. A liberdade, a gente faz, pois é, a gente faz o que quer. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu faço o que eu quero, eu sou maioridade, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço o que eu quero. Mas é importante que a gente sempre lembre da lei primeira, que é a lei natural. Tudo que eu faço vai ter uma consequência. O que eu faço de bom e o que eu faço de ruim. Ou o que eu não faço, porque não basta não fazer o mal. É necessário que se faça alguma coisa boa. É necessário que a gente passe pelo mundo deixando marcas. Marcas nas pessoas que sentem a nossa falta. As pessoas que acham que a gente foi embora do mundo, mas que a gente deixou um legado. E para nós, cada um aqui de nós, todos nós somos importantes perante Deus. Ele espera de todos nós que a gente participe da transição planetária. Para isso, a gente tem que estar muito consciente da lei natural. Então, a lei da liberdade é a liberdade de agir e pensar, mas nunca esquecer da lei de causa e efeito. Aquilo que a gente vai fazer vai ter o efeito.
de bom, de ruim, de alegria, alegria que a gente deu aos outros, se a gente caçou a felicidade de alguém, se a gente matou os sonhos de alguém, tudo vai ter uma consequência. Essa lei não é para impor medo, é para a gente ter consciência que a liberdade é um bem precioso, é um bem inalienável, a liberdade de fazer e agir, na certeza de que a gente não vai prejudicar ninguém. O livro dos Espíritos, como nós conversamos, essas 4 partes. Então, olha, o Kardec fez o seguinte, ele dividiu em 1859 e depois ele trouxe as outras obras básicas. Então, o que ele fez? Ele explicou, como eu falei para vocês, ele condensou, não foi? Ele codificou. E o que ele fez? As causas primárias, ele fez num dos livros. Ele fez no livro dos Espíritos. O Mundo dos Espíritos, o livro dos Médiuns. Leis Morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esperanças e Consolações, o Céu e o Inferno. Então, quem quiser destrinchar o livro dos Espíritos, vai direto nessas obras básicas. É interessante que às vezes a gente não se atenta a isso, mas se a gente perceber, é isso mesmo, causas primárias. É a Gênese, me enganei, não é o livro do Espírito. Causas primárias ele traz na Gênese, que é quando a Terra se deslocou do Sol, toda aquela parte de Deus. Mundo dos Espíritos, quem quiser ler o livro dos Médiuns. Leis Morais, você já sabe que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que vocês vão ver lá. Resignação, supérfluo, e esperanças e consolações, o céu e o inferno. Dentro do livro Céu e Inferno, tem a segunda parte que diz assim, o código penal da vida futura, são 30 itens. Eu não sei se vocês gostam de ler, mas é muito legal a gente chegar depois do almoço, chegar à noite, dar uma lidinha, estudar, para que a gente seja uma pessoa livre, tá bom? Deu para entender essa parte? Aí nós vamos na lei da adoração. A adoração é nossa comunhão com o Criador, cientes de que sua justiça, seu amor recaia sobre todos nós. Então, às vezes diz assim, a gente não pode ficar não pode transformar ninguém em guru. Realmente, a lei da adoração significa entender o que Deus espera de nós. O que é que Deus espera de nós? Eu posso adorar a Deus, mas eu tenho que saber por que eu estou adorando a Deus. Eu tenho que ter consciência. O que é Deus para mim? Na primeira pergunta do livro dos Espíritos, o que é Deus? Vejam que não pergunta quem é Deus, é o que é Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas, de justiça e do amor. Ele sabe tudo de nós e nada acontece que ele diga assim, para ela vai ser assim, para ele vai ser assim. Deus é a causa primária de todas as coisas. E é muito importante que a gente estabeleça esse contato, como a gente falou no começo. Às vezes a gente tem dificuldade de não conseguir conectar com aquilo que a gente vê. A gente prefere falar com um médium, falar com algum espírito, falar com alguém que a gente toque. Mas a gente acha muito subjetivo falar Deus. Mas não é. Deus está em toda parte e dentro do nosso coração. Ele está dentro de nós. Então, quando a gente for falar com Deus, a gente faz a viagem interior. E a gente diz assim, Senhor, eu preciso falar com o Senhor agora. Por que precisa falar com Ele se Ele conhece tudo? Por que eu tenho que agradecer e pedir se Ele sabe tudo? Porque a gratidão é o melhor sentimento que existe no ser humano. É através da gratidão que a gente vai se iluminando como espírito. Então Deus precisa que a gente agradeça? Não. Ele precisa que a gente fique, eu adoro o Senhor? Não. Mas nós é que precisamos, espíritos milenares, nos melhorar como pessoa. E a gratidão é o maior caminho que existe para a evolução espiritual. Em tudo a gente tem que ser grata. Deus está em toda parte e dentro de nós. Então quando a gente faz a viagem interior, a gente já está falando com Ele. Ficou difícil? Não fica. Ele não está lá.
Ele está aqui. Ai, meu horário. Lei do trabalho. Se a lei da adoração é a nossa conexão com o divino, a lei do trabalho é a nossa conexão com o próximo. É através do trabalho dignificante. É através do trabalho, do labor, das ações, é que eu vou me comunicar com vocês e vocês comigo. Então, na lei do trabalho, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material será o trabalho. Mas nunca julguem por isso que o homem permaneça inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício ao invés de ser um benefício. Qual é o limite do trabalho? Está lá no livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem: até o limite das suas forças. Só que às vezes, até uma unha encravada que a gente desencravou já limitou, a gente já ficou cansado. Então, tudo depende da gente. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças de cada um. O que a gente precisa trabalhar é a ociosidade. Eu não falo da descansadinha depois do almoço, de fazer com que o corpo físico tenha seus momentos, mas é a ociosidade mental, a preguiça de se melhorar, a preguiça de pensar em que eu tenho que ser melhor. Eu sou muito impulsiva, eu sou ciumenta, eu sou isso, eu sou aquilo, eu preciso me melhorar. E sair dessa ociosidade mental, espiritual que a gente vive, em que a gente tem que melhorar. Quanto mais rápido a gente melhorar, menos a gente precisa sofrer. Porque a gente vai conhecer os caminhos da felicidade. Então, qual é o limite do trabalho? O limite das suas forças. É o esforço que a gente precisa fazer para ser feliz. E como nós falamos no começo, não ficar na mão de ninguém, tá? A lei da reprodução. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então, a reprodução significa correr. Um vem do outro e vai morrendo, e vai desencarnando, e vai renascendo, e vou passando pela plástica espiritual. Esta encarnação para mim é única, é a melhor encarnação que eu estou tendo, porque é a encarnação onde que eu estou tendo contato com algumas verdades espirituais. Então essa é a melhor encarnação de todos nós. Nós vamos desencarnar, nós vamos chegar ao mundo espiritual, passar pelas experiências no mundo espiritual, retornar à Terra na lei da reprodução, numa plástica espiritual melhor. Essa é a lei da reprodução, para que o progresso possa acontecer. Então, sem a reprodução, o mundo corporal perseveraria. Dentro desse capítulo da reprodução, vocês vão encontrar sucessão e aperfeiçoamento das raças. Hoje eu nasci no Brasil, mas provavelmente em outras encarnações eu precise nascer em algum país, onde eu tenha rejeitado, onde eu tenha formado alguma guerra, e tudo vai unificar as raças. Um dia não haverá essa diferença de raça. Para isso que existe a lei da reprodução. Obstáculos à reprodução: casamento e celibato, poligamia. Opção casamento, opção celibato, e onde estabelece no livro dos Espíritos o perigo da poligamia. Então, se vocês puderem ler essa parte da lei da reprodução, por causa do nosso horário, leiam cada dia uma lei moral para vocês verem, tá? Ali está o encontro do óvulo com do espermatozoide. Milhões de espermatozoides fazem essa corrida, e aquele espírito que estava para nascer, para se reproduzir naquele útero, ele rompe a barreira, e todos os outros espermatozoides que não entraram, eles dão energia para esse irmão que entrou. E aí eles retornam, eles morrem, mas antes de morrer, todos aqueles que não entraram, eles dão força para o companheiro que conseguiu a reencarnação. É muito importante isso, né? A gente saber isso. Lei da conservação, nós vamos entrar no instinto de conservação, meios de conservação, usufruto dos bens terrenos, necessário e supérfluo. Deus, se pudesse falar verbalmente, diria assim: está tudo aí para vocês, aproveite. É para a gente usar tudo. Tudo na terra é para a gente usar, mas a gente tem que ter equilíbrio.
A gente não tem que tirar e ir aumentando, e aumentando, e aumentando, até se tornar um estresse, porque a gente quer cada vez mais. Então a gente precisa ter o instinto de conservação, conservar o que tem, amar o que tem, o corpo físico. Não adianta eu querer investir tanta coisa no meu corpo físico. Eu preciso cuidar do colesterol, do triglicéridos. Quem tem diabetes, vamos cuidar do diabetes. Vamos cuidar desse veículo físico. É a máquina mais perfeita que existe na Terra. O resto é tudo supérfluo. Mas a máquina perfeita somos nós. Observa as dobrinhas da orelha, nariz, sobrancelha, para o suor não cair nos olhos. Observe os detalhes do nosso corpo físico por dentro. Quem puder abrir no Google, olhar o corpo físico por dentro, para perceber a engenharia divina ali. Então, na lei da conservação está intrínseco que a gente tem que zelar por esse corpo. É obrigação nossa. Por quê que tem que zelar? Porque é o nosso veículo de trabalho. É através desse veículo que eu vou promover a minha evolução espiritual. Eu vou construir a transição planetária em 2057 através do que eu fizer. Esse meu corpo é para trabalhar. Não mais o nosso corpo para ficar por aí, deixa para lá, seja o que for. É para trabalhar que a gente está aqui. Na verdade, Jesus não está mais convidando a gente. Ele agora está convocando. Ele já convidou. Vinde a mim. Agora ele diz assim, vem que está na hora de vocês trabalharem. Né, Rui? Por isso que a gente tem que... É até 3:05 só? Eu já vou... Bom, vamos lá. Destruição. É necessário que tudo se destrua para renascer e regenerar-se. Essa parte aí... Nossa, mas é tão pesado, não é? Mas quando a gente vai reformar a casa, não tem que quebrar um monte de coisa? Ai, estou com pedreiro em casa. Não é uma bagunça? Não é um monte de pó? Quando a gente quer sair, quando a gente descobre que a gente é, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, que a gente tem uma impulsividade que tem estragado as nossas vidas. A partir de hoje, eu vou começar a trabalhar isso aí. É difícil, não é? Como é que eu vou dizer para a família que terça-feira à tarde eu vou para o Seara e eu não posso fazer uma reunião, tomar chazinho com as amigas? Como é que eu vou convencer a minha família, os meus amigos, que essa é a minha nova etapa? Nossa, você vai para um centro terça à tarde? Sim, eu vou para lá me iluminar, tomar uma chuva de bênçãos naquele cantinho de luz. Como é que eu vou falar para uma família que eu não posso ir num aniversário, que toda hora tem aniversário em família, se eu hoje estou passando por um tratamento espiritual de desobsessão? Como que eu vou fazer? Está dentro da lei da destruição. A gente vai destruir algumas coisas para que a gente possa construir a luz depois. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Quando Jesus disse isso, ele disse, eu vou separar nora, sogra, filho. Por quê? Porque as religiões estavam separadas. As pessoas da família não entendem a postura da gente. O quê? Você vai no centro sábado? Como assim? Mas a gente tem que ter certeza daquilo que a gente quer, antes de tomar determinadas decisões. E a gente vai incentivando a família a entender essa nossa postura. Porque dentro da casa espírita, dentro de uma casa religiosa, a gente começa a pensar, eu acho que eu fiz mal aquele negócio, eu acho que eu deveria ter falado de outro jeito, eu posso falar um não para ela, mas um não sem ofender, eu posso falar não, tem que dizer não. Na vida a gente tem que dizer não. A pessoa que só diz sim tem que fazer um tratamento de desobsessão. Porque na vida a gente tem que dizer não. Mas como dizer esse não? Então a gente precisa destruir o homem velho que está aqui dentro e trazer o homem novo. Estou acabando, Rui. Lei da sociedade. O homem deve progredir, no entanto, sozinho não pode fazer, porque não está de posse de todas as faculdades. É preciso contato com os outros. Beleza? Olha que beleza, ó. Olha que coisa mais linda, todo mundo aí, ó. Aí eu chego aqui para fazer a palestra e não veio ninguém, beleza? Não veio ninguém. Está o Rui aqui e estou eu. Puxa, Rui, caramba, nossa, né? Eu vou ficar sozinha. Aí o Rui vai dizer assim, mas está cheio de espírito te assistindo. Ah, mas eu não estou vendo. E aí? Eu não estou vendo. Eu queria... Gente, vocês têm ectoplasma. Todo mundo aqui tem ectoplasma. E esse ectoplasma de vocês que estão prestando atenção...
estão me sustentando. Eu não estou falando que os espíritos não sustentam, eles sustentam, eles estão fazendo a maior parte que é a deles. Mas o ectoplasma do encarnado, a energia do encarnado, mesmo que alguém esteja dizendo assim, ai que sono, palestra chata, não faz mal. O plano espiritual nesse momento está fazendo uma anamnese em todos, está visitando todos, vendo as necessidades de todos, porque na hora do passe eles vão retirar todas as melequinhas que estão com a gente aí. Então veja, na lei da sociedade, como a gente precisa um do outro. Como é gostoso chegar numa casa espírita e se abrir com alguém que você conhece. Não é guru, não é transformar o Rui ou eu, seja quem for, em guru. Mas você chega numa casa religiosa, você gosta dela, por exemplo, confia nela. Aí vai lá e conta um problema para ela. É a lei da sociedade. Mesmo que ela não te dê a fórmula. Mas você dividiu, saiu aquele peso um pouco e você fica mais aliviada. Nós estamos aqui para isso, um ouvir o outro. No telefone, às vezes liga, a gente está com pressa, mas a gente tem que atender. Porque às vezes a pessoa do outro lado está exigindo da gente a lei da sociedade. Sociedade, uns ajudando os outros. Laços de família espirituais e laços de famílias espirituais. Aqui são laços de famílias espirituais. E do sangue, laços de famílias materiais. Na lei do progresso, qual o maior obstáculo ao progresso? Esse orgulho e egoísmo merece uma palestra só para isso. Porque o orgulho e o egoísmo, segundo os espíritos, é o que está travancando o planeta de transição que está chegando. A gente por orgulho, por egoísmo, não vou porque fez isso para mim, eu não vou fazer, e ele que vai se danar, e ela que vai se danar, eu agora quero ver, e a gente vai nessa postura. Nós precisamos trabalhar o orgulho e o egoísmo, saber dividir mais e saber ceder mais. Igualdade, todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais, todos nascemos iguais. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores. O corpo do rico passa pelo mesmo progresso de destruição que o pobre. Todos fomos criados iguais. Isso aí todo mundo está cansado de ler e assistir na palestra. Aqui nós estamos, acho que em 70, 80. Todos fomos criados iguais, mas ela teve mais pressa, ele demorou mais, ela está mais ou menos... Eu também estou mais ou menos. Na caminhada do Espírito é que é o livre-arbítrio de cada um. O caminhar nosso é que depende de nós. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, fez o que tinha que fazer. Nos criou todos iguais e deu tudo para a gente. Um corpo bonito, inteligência, bens materiais, deu tudo. Cabe a nós seguir rápido ou devagar. Então essa é na lei da igualdade. Para que a gente seja igual, a gente tem que um dia aprender a caminhar rápido, todos iguais. Liberdade. A lei da liberdade de pensamento, liberdade de consciência, livre-arbítrio. Aí o pensamento ninguém sabe, né? O que cada um está pensando. A gente é livre, mas a liberdade de pensar, de agir. Às vezes a gente age de um jeito, mas pensa de outro. E quando a gente lembra lá da lei natural, a primeira lei, a gente sabe usar a lei da liberdade que a gente falou no comecinho, não foi? Quando a gente sabe da conexão com o divino, a gente consegue usar a lei da liberdade. E o livre-arbítrio, como a gente conversou, a gente faz o que quer. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aliás, tem um livro muito lindo chamado Semeando e Colhendo, se vocês puderem ler. A última lei, justiça, amor e caridade. Por que Kardec pôs justiça primeiro? Porque sem justiça não tem amor e caridade. Não adianta eu roubar dele para dar para você. Não adianta eu tirar dela para dar para você. Então a justiça está acima da caridade. Porque os fins não justificam os meios. Eu não posso prejudicar o Rui para beneficiar outra pessoa. Eu não posso me prejudicar para beneficiar. Eu não posso roubar um dinheiro daqui para tapar um buraco ali. Eu não posso destelhar uma casa para pôr em outra. Então, veja bem, a justiça está acima do amor e da caridade. Se a gente tiver justiça nas nossas atitudes, se a gente conseguir estabelecer esse meio termo dentro da nossa vida encarnatória, nós vamos desenvolvendo o amor e a caridade. As pessoas dizem assim, fora da caridade não há salvação. Não foi isso que Jesus falou?
Jesus falou, fora da caridade não há salvação, mas para essa caridade é necessário que a gente tenha justiça no que faz. Ele falou sim da caridade em si, mas para que a gente possa exercer a caridade e o amor, a gente tem que ter o senso de justiça. 2 pesos e 2 medidas não pode. O que é justo é justo. E isso a gente consegue? Consegue, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos a lei da liberdade, nós passamos da fase animal, chegamos na fase hominal, então nós conseguimos estabelecer o que é certo e o que é errado, tá bom? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, o caminho da salvação. Jesus não veio salvar ninguém, Jesus veio mostrar o caminho da salvação. Então ele fez direito o papel dele. A verdade, fosse qual fosse a verdade, ele ensinou a verdade para a gente e exemplificou. E a vida eterna. Quem está com Jesus tem a vida eterna, não tem medo do que vai acontecer, porque está pronto perto dele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é verdade, todas as leis que a gente falou, que vieram todas dele, porque foi ele, Jesus, quem coordenou a codificação das obras básicas. Ele foi sob a proteção dele que ele codificou as obras básicas. E ele é o grande anfitrião dessa casa. Ele que permite a nossa entrada aqui, e a gente agradece ele por estarmos aqui e por todos vocês estarem aqui. Muito obrigada. Para ele. Pode tirar? Pode tirar?